Olá, eu sou Valéria Borges e hoje nós vamos conversar. Hoje nós vamos bater um papo a respeito da nossa vida, dos acontecimentos da nossa vida, dos fatos que nos marcaram, de como que nós trabalhamos com as nossas emoções, os nossos sentimentos, enfim, como que nós nos entendemos. E o assunto que eu trouxe hoje é sobre exatamente as nossas emoções. É possível ter equilíbrio emocional? Como que nós podemos desenvolver o nosso equilíbrio emocional? Será que nós conseguimos nos equilibrar nesse tempo de pandemia? O que vocês acham? Mas antes eu peço que você fique à vontade para pegar uma água, um café, um bolo de fubá com erva doce, que é uma delícia. Traga alguém para conversar com a gente, porque o papo vai ser muito bom. Avise o seu marido, a sua sogra, o seu filho, que agora você tem um compromisso comigo. Agora você vai prestar bastante atenção naquilo que nós iremos conversar. Se eles não quiserem vir, não tem problema. Depois você conta para eles, ok? A nossa conversa hoje eu vou dividir em 3 fases. A primeira, eu vou dizer a você o que é o equilíbrio emocional. A segunda, eu vou te dar 8 trilhas, ou seja, 8 caminhos para você percorrer, para você encontrar o seu equilíbrio emocional. E no final, eu vou dizer a você por que você não consegue realizar as suas metas, os seus sonhos, os seus objetivos, os seus anseios, por conta da falta de equilíbrio emocional. Se eu fosse você, eu ficaria até o final, porque esse papo vai ser muito bom. Olha só, quando nós falamos em equilíbrio emocional, o que nos vem à mente? Aquela pessoa equilibrada, impassível, que não sai do salto, que não se desajusta com nada. Você pode falar o que você quiser, você pode dizer o que você quiser, aquela pessoa não se desequilibra, aquela pessoa não responde, ela está no trânsito, recebe uma fechada e não fala nada. Então, o que você entende? Uma pessoa equilibrada? Não necessariamente, é uma pessoa controlada. Quando nós controlamos a nossa emoção, que é muito bom, tá? Não estou dizendo que é errado, não. É muito bom nós controlarmos a nossa emoção. É diferente do equilíbrio. A emoção, você aprendeu a controlar. Quando você vê pessoas que estão sempre naquele patamar, naquele nível normal, né? Que não sai do salto, que não se altera em nada. Essa pessoa, ela aprendeu a controlar as suas emoções. O controle é diferente do equilíbrio. O controle, você apenas controla, em algum momento aquela emoção vai desaguar em algum lugar. O equilíbrio, você não precisa mais do controle, porque o equilíbrio, você entendeu a sua emoção, você entendeu o seu sentimento, ele não vai desaguar mais em algum lugar, porque você não sente mais a necessidade do controle. Você sabe trabalhar com a sua emoção e você não fica escravo dela. Agora eu vou te falar uma coisa. O equilíbrio emocional, ao contrário do que as pessoas pensam, do que as pessoas dizem, aquela pessoa que está sempre numa reta, né? Porque a nossa vida, ela não é uma reta. A nossa vida, ela é constante. A nossa vida é um constante estado de impermanência e ela é feita de picos. Picos altos, picos baixos. O que isso quer dizer? Fases. Há momentos em que nós estamos lá embaixo, há momentos em que nós subimos. Então são fases, são momentos da nossa vida que nos faz percorrer diferentes estágios. Então hoje eu estou bem empregada, amanhã eu estou desempregada, hoje eu estou casada, amanhã eu já não estou mais. Então são oscilações. A nossa vida é feita de oscilações, que é muito bom, porque são os desafios que nós precisamos percorrer para que a gente cresça, para que a gente desenvolva as nossas potencialidades, enfim, tudo aquilo que nós somos. Até o nosso organismo, ele não é uma constante, o nosso organismo se altera, o nosso organismo muda, passa por ciclos, nós temos estágios de idade em que nós temos ciclos. Então, na vida, nada é uma constante, porque
constante em estado de impermanência. O que nos confere equilíbrio emocional é o fato de nós nos amarmos. É o fato de nós nos aceitarmos. Independente do que você tenha feito, independente de como tenha sido a sua vida, a sua trajetória, se a sua história de vida não foi bonita, se foi feia, se você não casou, se você se descasou, ficou desempregada, se você está pobre ou rico, não importa. O teu equilíbrio emocional está diretamente ligado ao fato de você se amar, você se acolher e, sobretudo, você se aceitar. Tem pessoas que não se aceitam. Tem pessoas que falam, eu sou demasiadamente gorda. Como que eu vou me caber nesse vestido? Mas não existem lojas plus size. O mercado não está se adaptando para qualquer tipo de perfil de pessoa, de personalidade. Quando você não se aceita, quando você não aceita a sua história, os seus erros, os seus desacertos, são coisas que passaram e você não pode mudar, você cria um descompasso com a vida. Você se desajusta, você não consegue se equilibrar. As suas emoções, elas ficam aceleradas quando você volta para aquele tempo passado em que você não fez. E isso não é bom. Isso não te faz crescer e não te faz caminhar, porque são pontos que nos anestesiam. Então, voltando mais uma vez, o equilíbrio emocional, a premissa básica, tá? Porque é um assunto discutido por imensas correntes filosóficas, científicas, psicológicas. Mas a premissa básica do equilíbrio emocional é você se aceitar. Independente se você é bonito ou feio, pobre ou rico, não importa. Você se aceitou, você se ama. Quando você se ama, você se permite. E você corta todos aquelas amarras que te prendiam. Só que para a gente chegar nesse estágio, a gente precisa passar por alguns caminhos. E hoje eu vou te dar 8 trilhas, eu vou te falar 8 caminhos que você pode percorrer para você atingir o seu equilíbrio emocional. Primeira trilha, ou seja, o primeiro caminho. Conheça suas emoções e seus sentimentos. Conhecer as nossas emoções e os nossos sentimentos é uma trilha, é um passo que nos ajuda muito na tomada de decisão da nossa vida. Mas antes eu vou te falar o que é emoção e o que é sentimento. Emoção é quando você passa por algum evento externo e você reage, acontece uma alteração química no seu organismo e você reage. O coração dispara, a pressão arterial sobe, você soa, você sente cansaço, enfim, cada um responde de um jeito. Façamos de conta que você está passando um perigo. Qual é a emoção que você vai ter frente àquele perigo? Medo. O teu organismo vai te dar um sinal de medo. Em seguida, você vai sentir. O sentimento é a tradução da emoção. Você vai sentir o quê? Insegurança. Porque você sentiu a emoção do medo, o teu organismo te mostrou, te alarmou que você está passando por uma situação de medo, que é uma emoção, e depois que você codificar essa emoção, o sentimento ele faz a codificação racional daquela emoção. Você vai adquirir um sentimento de insegurança. Isso é muito rápido. Nosso organismo, o nosso campo mental, as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles agem de uma forma muito rápida. Por isso que é importante conhecer as suas emoções e os seus sentimentos para que você não fique escravo delas. E conhecer as nossas emoções é nos permitir. Permitir que você sentir raiva, permitir que você foi magoado, permitir que você está triste, permitir que você está alegre. Escutar os seus sentimentos, abraçar os seus sentimentos, não tem nada demais com isso. E às vezes a gente se culpa, porque a gente quer o tempo todo, eu não quero sentir raiva daquela pessoa. Eu não quero sentir angústia, eu não quero sentir remorso. Tudo bem, são sentimentos que nos incomodam, mas tem aquela fase, aquele momento, acolha aquele sentimento, mas não potencialize. Faça uma autoanálise com você. Por que você está sentindo raiva?
Reserve alguns minutos do seu tempo e pare para pensar. Por que eu sinto raiva? O que aconteceu naquele evento comigo que eu passei a sentir raiva? Como foi essa raiva? Quando aconteceu essa raiva? De quem foi essa raiva? Foi com uma pessoa, uma situação? Comece a escrever. Quando você começa a escrever, a fazer um mapeamento da sua emoção e do seu sentimento, você lida com ele, você aceita. É mais fácil você deixar ele ir. Mas não se torture. Não se torture com as suas emoções e com os seus sentimentos. Aprenda a conhecê-los. Segunda trilha. Aprenda, aceite e permita ter apoio. Sinta apoio das pessoas. Se você está cansado, se você sente uma necessidade de pausa, de um conforto, de um afeto, diga às pessoas que você precisa desse apoio e dê esse apoio também quando você estiver em condições de oferecer. Ou seja, geralmente mães solteiras, pais solteiros também, mulheres viúvas, arrimos de família, eles não conseguem fazer isso. Por quê? Porque eles têm aquela crença, bom, eu criei meu filho sozinha, eu sou arrimo de família, então eu não posso pedir apoio, eu não posso pedir afeto. Você cria uma autossuficiência desnecessária e isso não é bom, porque isso te desajusta, isso te desequilibra, você se enfraquece. Segunda trilha, peça apoio. Qualquer situação que você está vivendo nesse momento, peça apoio. Peça ajuda. Diga às pessoas que você está passando por aquela situação que você precisa. Se dê a condição de ser humano. E muitas vezes nós não fazemos isso. Nós queremos ser a Mulher Maravilha, o Super-Homem, o Homem-Aranha, dar conta de tudo. Na realidade, nós às vezes não conseguimos dar conta de tudo. Precisamos de ajuda, precisamos de afeto, precisamos de colo, precisamos de amparo. E às vezes, pegar uma aguinha aqui, porque a garganta está começando a ficar seca. Eu falo demais, olha o desequilíbrio. Então, a gente tem essa noção de ser autossuficiente. Não podemos ser autossuficiente. Quando você age assim, você está se machucando e se desequilibrando. Terceira trilha. Olha o Cebolinha, trilha. Terceira trilha. Seja o dono da sua história. Abrace a sua história. Aceite a sua história. Independente de como foi a sua história, ela é a sua história. Foi o momento que você viveu, foi a etapa que você passou. Foram as pessoas que você conviveu, deixou de conviver, amou, odiou, não importa. Se a sua história é de sucesso, se não foi a melhor história, mas é a sua história. E muitas vezes a gente se tortura pelo passado, pelas nossas histórias. Eu não tenho história para contar. Tem história para contar. Você fez muitas coisas, mas você não consegue descobrir, porque você não aceita, você não acata a sua história. Ser dono da sua história é honrar aquilo que passou, é honrar o seu passado. Buscar felicidade mesmo na tristeza, na insegurança, na incerteza. Se você não teve bons feitos, não importa, mas é seu. Essas memórias, elas precisam estar dentro de você de uma forma equilibrada, de uma forma feliz. Comece a mapear a sua história, se lembrar. Sei que tem histórias traumáticas, histórias infelizes, eu se permita sentir a dor, mas não se demore muito nela. Não se demore muito na dor, no sofrimento. Busque você algum momento da sua vida, onde você tem aquela coisa que te machuca, que te maltrata. Permita fazer com que aquela emoção, ela no momento certo, ela vai encontrar o caminho dela. Não abrace muito emoções negativas. Ouça uma música, mude o seu foco, leia um livro, busque um assunto que você possa se instruir a respeito daquela questão. Ou converse com alguém, mas honre. Seja dono da sua história, tome posse dos acontecimentos. Quando a gente não faz isso, a gente se desajusta, a gente fica no passado. Eu passei por uma fase da minha vida onde eu fiquei muito tempo no passado.
eu não aceitava o meu presente, porque as emoções que eu tinha vivido lá foram muito importantes. Mas quando eu percebi que o meu presente não estava sendo construído com nada, eu percebi, não, é hora agora de honrar a minha história, de agradecer, de sentir alegria, mesmo se a minha história não foi uma das mais bonitas, mas foi a minha história. Quando você honra a sua história, você se fortalece. Você entende que você está pronto para viver novas histórias. Isso te confere equilíbrio emocional. Quarta trilha, entenda suas crenças. Nós somos muito cobertos por crenças. Crenças que nos limitem, crenças disfuncionais. Nós aprendemos a ter uma programação familiar, onde nós temos que ser comportados, temos que ser organizados, temos que ser uma série de coisas, seguir a tradição do pai, ter aquela formação que o seu pai teve. Se você não quer ser um advogado, mas a sua tradição familiar é de uma história de advocacia e você precisa ser, isso te desajusta. As nossas crenças foram aquilo que nós aprendemos da nossa família, da cultura, dos nossos amigos, dos professores, enfim, de tudo aquilo que você recebeu. Só que existem crenças que não servem mais. E nós precisamos nos desapegar dessas crenças disfuncionais. Nós temos que entender que esses conselhos, essa educação que nós tivemos foi bom até certo tempo. Mas nós estamos em um outro estágio da nossa vida em que nós precisamos filtrar essas crenças, entender que essas crenças nos limitam e ver o que realmente está te incomodando nesse momento. É o fato de que a sua mãe falou, olha, você não pode comer muito, porque se você comer muito, você vai ser uma pessoa gulosa. Até certo ponto tem razão, mas até que ponto você tem que ficar regulando a sua emoção e a sua vontade? Olha o caso das modelos. Elas têm uma profissão, existe um desajuste emocional ali, porque elas a todo tempo precisam mostrar um corpo lindo e escultural. E algumas estavam adoecendo em função de uma crença que estava desajustando, desequilibrando aquelas moças. Quem fala demais é assim, toma muita água e tosse. Desajustando aquelas moças em torno de uma crença de que você precisa ter aquele padrão de beleza. Será que até que ponto vale? Então, observe as suas crenças, aquilo que você aprendeu, e veja até que ponto aquilo é importante para você e traz para você a sensação de vida acontecendo. Aquilo contribui para as suas realizações, aquilo contribui para o seu desempenho profissional, desempenho pessoal. As crenças que você aprendeu no seu passado te ajudam. Você consegue aplicar as tuas crenças com os teus filhos hoje? Algumas coisas sim, outras não. Porque a vida é desenvolvimento, é crescimento. E nós precisamos entender as nossas crenças para que essas crenças não nos limitem mais. Nos limitaram porque nós não entendíamos ainda como trabalhar. Mas hoje, para contribuir para o nosso equilíbrio emocional, nós precisamos entender até que ponto essa crença te serviu e contribuir para a sua formação. Quinta trilha, alegria de ser imperfeito. Essa para mim é uma das mais preferidas. Eu amo essa trilha, amo falar sobre isso. Existe um livro da Brené Brown chamado A Alegria de Ser Imperfeito. Para os amantes da leitura, leiam aquele livro. Ele é maravilhoso, é muito lindo. Por quê? Nós precisamos sentir alegria em sermos imperfeitos. Nós somos imperfeitos. Você ficar se torturando, se desequilibrando porque você fala demais, porque você come demais. Claro que na vida nós temos que encontrar a justa medida, mas porque você não se permite, porque você não pode chorar em público, você não pode dizer aquilo que você sente, você não pode falar aquilo que está te incomodando, isso nos desajusta. Isso nos torna pessoas infelizes, incapazes. Nós somos dotados de emoção e de sentimentos. E nós precisamos falar sobre as nossas emoções e os nossos sentimentos e permitir a nossa fragilidade. Nós somos imperfeitos. Nós temos que sermos alegres por sermos imperfeitos e não nos mutilarmos. Quando a gente não aceita as nossas imperfeições, a gente cria um descompasso com a vida.
A gente não consegue fluir, a gente não consegue realizar as nossas ações porque você fica se torturando, você fica se machucando. Ah, porque eu sou compulsiva, porque eu não consigo perdoar, porque eu sou desastrada, porque eu não tenho concentração. Qual o problema de você ter isso? Quando você aceita, é mais fácil encontrar a solução. Então, para você conseguir manter o seu equilíbrio emocional, sinta a alegria de ser imperfeito. Sinta a sua vulnerabilidade. Veja que todos nós somos seres em construções e nós estamos construindo a nossa vida a todo instante, desde que a gente se permita, desde que a gente tenha consciência dos passos que nós precisamos dar para as nossas mudanças e realizações. Sentir a alegria de ser imperfeito é você se aceitar. É o primeiro ponto da independência emocional, do equilíbrio. Eu sou alegre porque estou contente com o meu perfil. Claro que eu preciso mudar, preciso me aperfeiçoar, preciso me transformar, mas eu preciso ter alegria nas minhas imperfeições. Eu preciso ter alegria nos meus malfeitos também, em coisas erradas que eu fiz, mas passaram. Não significa que a partir de hoje eu vou continuar no erro, e se continuar não tem problema. Mas é importante você ter a consciência de que você precisa mudar e ajustar os seus erros. Sentir a alegria de ser imperfeito é não se mutilar, não se descompassar pelas suas imperfeições. É, sobretudo, aceitá-las, amá-las, entendê-las e, acima de tudo, buscar uma forma de você não praticar mais. E se você não conseguiu, não tem problema. Em algum momento da sua vida você vai conseguir. E ficar demasiadamente preocupado com as suas imperfeições te desajusta. Sexta trilha. Foque naquilo que você é e não naquilo que você não é. Nós temos esse hábito. Mais um pouquinho de água. Focar naquilo que você não é você não se aceitar. Eu queria ter um corpo escultural. Eu não tenho. Qual o problema de você não ter um corpo escultural? Isso é importante para você? Eu queria ter uma casa bonita, mas eu não tenho. Aprenda. Isso não vai impedir de você ter uma casa bonita. Mas o que eu quero dizer a você, para você não se desajustar por uma coisa que você ainda não conseguiu, por uma coisa que você não é. Você tem que focar a sua vida nesse momento presente, agora. E muitas vezes a gente não foca naquilo que nós somos. Nós queremos aparentar aquilo que nós não somos. Nós queremos aparentar que nós somos educados, que nós somos pacientes, que nós somos experientes, que aquilo não nos abala emocionalmente. Nós queremos mostrar às vezes que uma decepção, não, eu não vou ficar desajustada. Vai ficar desajustada sim, se permita, chore o que tem que chorar, sofra o que você tem que sofrer, depois passa, ressignifique isso. Mas não se torture, não se desequilibre em querer ser uma coisa que você não é. Isso escraviza. Quando a gente tem esse hábito de focar naquilo que você não é, você não está exercendo a sua personalidade. Cada um de nós temos a nossa personalidade, temos os nossos hábitos, os nossos costumes e a nossa história. Focar naquilo que você não é um caminho que você nunca vai percorrer, porque não é você. Quando você se aceita, quando você se assume, quando você se ama, você não fica se desajustando emocionalmente para ser o que você não é, para mostrar apenas uma aparência. A aparência, elas nos enganam. Aquilo que você não é, com certeza, em algum momento as pessoas vão perceber. Então se preocupe com aquilo que você é. Se você é uma pessoa simples, se você é sensível, não esconda, não ponha máscaras. Não tenha medo de ser julgado, ser condenado. As pessoas vão nos julgar de qualquer jeito. As pessoas vão nos condenar de qualquer forma. Isso faz parte da vida. Relacionamento é assim. As pessoas costumam fazer isso. Elas não estão muito preocupadas com aquilo que nós estamos sentindo. A preocupação dela é nos julgar, nos condenar, mas é por conta delas. Não é você que está naquele julgamento. Não meça a sua vida, não use a sua régua pela régua do outro.
pelo que as pessoas estão fazendo, estão falando de você. Porque nós recebemos muitos estímulos exteriores para não sermos aquilo que nós devemos ser. Para você sair do seu foco. É consumir demais, comprar demais. Você precisa ter muitas coisas materiais para você realmente ser uma pessoa feliz. Não. A felicidade, ela está ligada com aquilo que você é, com aquilo que você se aceita, aquilo que você permite, aquilo que você busque. Então, não fique pensando naquilo que você não é. Eu gostaria de ser uma pessoa bem-sucedida. Ótimo. Nesse momento você não consegue, mas se você tem um objetivo, trabalhe. Permita. Como que eu posso ser uma pessoa bem-sucedida? O que é bem-sucedido para você? Não foque em exemplos de pessoas que, às vezes, você imagina aquele glamour, aquela coisa estonteante. Você sabe as voltas que aquela pessoa deu para fazer aquilo ali? Será que ela está feliz? Será que ela não está atendendo apenas aos estereótipos exteriores que o tempo todo nos bombardeiam para que a gente deixe de ser nós mesmos e viva em função dos outros, de tudo aquilo que nos acontece ao nosso redor? Então não foque naquilo que você não é. Se de repente você não consegue ser uma boa mãe, namorada, mas se esforce. Não fique excessivamente preocupada com isso, porque você se desajusta, você se desequilibra e você não consegue ter a maturidade, a sensatez para assumir o comando da sua vida. 7ª trilha. Acredite que você vai cair. E muitas vezes a gente não quer cair. A gente não quer apanhar, a gente não quer levar tombo, a gente quer ter aquela estabilidade. Isso não existe. Nós vamos cair, nós vamos levar um tombo, nós vamos errar, nós vamos magoar, nós vamos ser magoados, porque isso faz parte do processo da vida. O preço que se paga por estar vivo é assumir a vida como ela é. Quando você não assume isso, quando você tem medo de cair, você tem medo de se machucar, tem medo de se frustrar, você está com suas emoções descompassadas. Você acreditar que você vai fazer algo diferente, digamos, um novo emprego, e você ficar com medo de você não dar conta, você está se desajustando. Então você precisa entender, você entrou naquela empresa porque você passou pelas etapas do processo de seleção e você faz parte de um perfil que eles precisam. E você pensar que você não vai dar conta, você tem aquela insegurança, aquele medo excessivo, aquilo acaba te limitando. Entender que a gente vai cair é se permitir os acontecimentos futuros que nos esperam. Se você acreditar que você não vai conseguir, se você ficar com medo de levar os tombos da vida, você não vai viver. Existe um provérbio espanhol que diz assim, que eu adoro. E eu aprendi isso a duras custas, mas eu aprendi. Viver com medo é viver pela metade. E nós temos muito isso. A gente se protege muito. A gente acha que a gente tem muito medo que a gente vai cair. Nós vamos cair, sim. Mas é através das quedas, dos tombos que vem o equilíbrio. Como que uma criança começa a andar? Ela já sabe, já nasce andando? Não. Como que você anda de bicicleta? Como que você anda de skate? Eu amo skate. Quantos tombos que eu levei? Eu sabia que eu ia cair, mas eu queria. Sabe por que eu queria? Porque eu queria, quando eu era garota, moleca, eu queria passar pela emoção daquele momento. Eu queria adrenalina correndo solto na minha veia e dizer que delícia andar de skate. Levei altos quedões. Cheguei em casa, apanhava, croque na cabeça, mas eu andava escondida, eu não queria saber. Isso é liberdade. Isso é ser livre. É não ter aquela dependência emocional do medo. Então, acreditar que você vai cair, essa 7ª trilha nos mostra que eu estou permitindo viver. Eu sei que eu vou cair, eu sei que eu vou me machucar, mas isso me confere a realização. Isso me dá força, isso me dá alegria, isso me dá equilíbrio. E a 8ª trilha, seja você mesmo. Em todas as situações, em todos os momentos da sua vida, seja você mesmo.
Nós não devemos nada ao mundo. Nós não devemos nada a ninguém. Ser você mesmo é você entender que em qualquer situação você está honrando as suas emoções, os seus sentimentos, aquilo que você acredita. Não procure agradar as pessoas se desagradando. Não faça aquilo além do seu limite. Não se sobrecarregue demais com o seu trabalho. Nesse momento de pandemia, eu observo que as mães, elas se sentem culpadas, porque elas falam, nossa, eu trabalhava tanto, eu não tinha tempo de dar conta da minha casa, eu não tinha tempo com os meus filhos, ainda continuam se sentindo culpados, tá? Os pais, eles sentem essa sensação de culpa. Eu não conseguia administrar minha vida por conta do meu trabalho. Agora, nessa pandemia, eu estou começando a perceber que eu consigo equilibrar os dois lados, porque eu estou em casa. É uma das lições que nós estamos aprendendo com isso. Ser você mesmo, em qualquer situação, em qualquer momento, por mais que as pessoas exijam aquilo que você não pode dar conta, aquilo que você não consegue, peça ajuda, seja assertivo. Eu não consigo. O meu limite é esse. Às vezes, quando nós ultrapassamos os nossos limites apenas para agradar e dizer que nós estamos dando conta, isso nos desajusta e você não está sendo você mesmo. Ser você mesmo é você se assumir no comando da sua vida e dizer, eu sou fraco, nesse momento eu estou fraca, eu preciso de apoio. É um novo projeto? O que eu posso fazer? Olha, eu conheço isso, eu sei fazer isso. Vamos formar uma aliança para a gente realizar essa empreitada? Como que nós podemos fazer? É você mostrar todo o seu potencial dentro das suas limitações. Deu para entender essas trilhas? Primeira, conheça suas emoções e seus sentimentos. Segunda, aprenda a ser apoiado, a ser apreciado. Busque ajudar as pessoas, busque apoio e se apoia também. Seja dono da sua história. A sua história é maravilhosa, porque ela é sua. Você quem construiu a sua história. Entenda as suas crenças. Não fique com raiva do seu passado, da sua mãe, do seu pai, porque eles deram para você, ou quem quer que seja, aquilo que havia de melhor dentro deles. Às vezes a gente se machuca e se magoa com as nossas crenças. Isso não é saudável. Quinta, sinta alegria de ser imperfeito. Sinta alegria e prazer das suas imperfeições, sorria das suas imperfeições. Sexta, foque naquilo que você é e não naquilo que você não é. Não queira viver de aparências. Sétima, acredite que você vai cair, que você pode cair. Acreditando que você pode cair, isso te dá segurança, te dá leveza. E seja você mesmo em todas as circunstâncias da sua vida. São 8 trilhas, 8 caminhos que vão te ajudar a você entender e a se libertar de uma série de padrões, de preconceitos, de ideias preconcebidas. E por que eu falei trilha? Trilha são caminhos que a gente vai desbravar. Quando você vai fazer uma trilha na floresta, num acampamento, na praia, muitas vezes é um caminho novo. E é isso que eu estou falando com vocês. É essa a minha proposta. Que você busque essas 8 trilhas para que você caminhe em busca do seu equilíbrio emocional. Que você entenda cada uma delas e veja onde você se encaixa, para que você possa equilibrar as suas emoções e os seus sentimentos. Quando nós estamos em uma trilha, a gente descobre coisas novas, um caminho diferente, você está dentro daquele cenário maravilhoso que é a natureza e você está se descobrindo ali. É uma experiência interessante. Então eu espero que o seu equilíbrio emocional, com tudo isso que eu estou dizendo a você, seja uma experiência interessante, que você perceba que nós podemos ajustar o nosso equilíbrio emocional, mesmo em tempos de pandemia, frente a uma situação desafiadora, um emprego novo, um recém-casado, que é um desafio muito grande, uma viagem que você vai fazer em um outro país, um negócio que você vai abrir, enfrentar uma doença de um ente querido. Então são 8 caminhos, são 8 trilhas que vão te ajudar a você percorrer o caminho dentro de você mesmo, para que você busque todos esses recursos que estão aí te esperando. E por fim, eu vou dizer a você o seguinte: todos nós temos objetivos na vida, objetivos, desejos, sonhos, realizações, metas.
E muitas vezes nós não conseguimos cumprir as nossas metas, os nossos desejos por esses motivos, porque nós nos limitamos, não acreditamos que somos capazes de realizar. É mais ou menos assim. Digamos que você quer mais um pouquinho de água, tá? Digamos que você quer abrir um negócio. Aí você pensa, meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que é isso mesmo? Te dá insegurança, é normal. Mas quando você se entende, quando você consegue se ressignificar dessas 8 trilhas que eu te falei, quando você consegue aceitar tudo que te aconteceu na sua vida, fica mais fácil. Você descortina todos esses mitos que você tinha a respeito de si e dos acontecimentos passados e da sua vida presente. Então, quando nós vamos realizar qualquer coisa em nossa vida, nós temos uma coisa muito importante, se ter clareza. E muitas vezes, quando nós não estamos equilibrados emocionalmente, nós não temos clareza. Nós pensamos no outro, nós pensamos se aquilo vai dar certo. Tá certo você pensar, mas se travar, não permitir fazer uma coisa nova, buscar um caminho novo, uma tarefa nova, realizar um sonho, com receio de você não ser bom o suficiente, de você achar que você não vai conseguir, então isso te desequilibra. Então esse é um dos motivos que faz com que você não realize as suas metas, o seu sonho, o seu objetivo. Porque às vezes você acha que você não é capaz, você tem medo, que é normal, mas não se paralise no medo. Você acha que não é o bom o suficiente, você não consegue honrar a sua história do passado, você não consegue entender as suas crenças, você não pede apoio, você não consegue dar apoio. Então são fatores limitantes que te desajustam e na hora em que você quer realizar algo para você, você não consegue. E às vezes você se frustra e você pensa, eu não sou capaz. Você é capaz, sim. Você é capaz de realizar aquilo que você quiser. Qualquer objetivo, qualquer meta, qualquer sonho. Você é muito mais de tudo isso que eu te falei. Do que o seu medo, a sua insegurança, as suas frustrações. Todas as coisas que você viveu, boas ou ruins. Porque você tem uma trilha, você tem um caminho a realizar. Como que nós realizamos os nossos caminhos? Através dos nossos objetivos, realizando os nossos sonhos, as nossas metas. E muitas vezes nós não realizamos as nossas metas por uma série de padrões preconcebidos, de ideias que não são nossas, de situações que nós percorremos e que ficaram lá atrás. E a partir de hoje, quando você decide realizar algo por você e para você, quando você assume o comando da sua vida na realização de um objetivo, você está sendo uma pessoa equilibrada. O equilíbrio emocional é isso, é você se aceitar, você passar por esses estágios e você perceber, eu passei, eu venci e eu sei que tem maiores desafios me esperando, mas eu vou conseguir superá-los, porque eu acredito em mim, eu acredito na minha potencialidade, eu acredito no meu equilíbrio emocional. Estar equilibrado emocionalmente significa viver em uma corda bamba. O que é a corda bamba? É quando você fica lá e cá, lá e cá. Essa corda bamba é o que nos dá o equilíbrio. É permitir que hoje você está feliz, amanhã você não está. É permitir que dentro de você acontecem milhares de estações. Está tudo certo. E não se desajuste por isso. Quando você faz aquele exame do coração, o que mostra? Ele não fica assim? Eu esqueci até o nome do exame. Ele não é assim. O que é uma corda bamba? É assim. O nosso organismo ele não é uma estabilidade. Então não confunda equilíbrio com instabilidade. A nossa vida, ela bate no compasso do nosso coração. Quando para, é morte. E nós estamos vivos. Então essa é a mensagem que eu quero mostrar para você. O nosso equilíbrio emocional está ligado à nossa capacidade de nós nos aceitarmos. O quanto você se aprecia, o quanto você honra a sua vida e a sua história, o quanto você se ama, o quanto você se aceita.
Partindo dessa premissa, você consegue realizar o que você quiser na sua vida, desde que você se valorize, desde que você não se torture, desde que você saiba aceitar as suas limitações e você trabalhe a favor delas. É isso que nos confere o equilíbrio emocional. Espero que você tenha gostado da nossa conversa. Espero que tudo que eu falei sirva para você refletir, para você analisar, para você perceber que nós somos pessoas, nós somos seres que estamos em transformação, em mudança. Estar equilibrado também é permitir estar com medo, estar sendo desafiado o tempo todo. E eu espero que a minha proposta você possa levar adiante. Se você gostou de tudo aquilo que eu disse, curta o meu canal, se inscreva, deixe o seu comentário, diga para mim aquilo que você achou, compartilhe essa conversa, mostre para outras pessoas que precisam ouvir essas palavras, que precisam participar desse bate-papo. Se for importante, se é importante para você, vai ser muito feliz para mim receber esse feedback de vocês. Então eu espero que vocês realmente entendam que o equilíbrio emocional ele está intimamente ligado à sua capacidade de se amar e, sobretudo, se aceitar. Dessa forma, nós estamos sendo pessoas equilibradas. Um beijo.